nossa saudação nesse primeiro dia do ano novo de 2021. Cada passagem de ano nos coloca diante da realidade do tempo e da história. Fomos acostumados a medir o tempo pelos ponteiros de um relógio, pelas páginas de uma agenda, geralmente preenchida antes de iniciar o ano, e ficamos assustadas com a movimentação rápida das folhas de um calendário. Ontem viramos a última página do calendário de 2020. Estamos ainda em plena pandemia. Com sentimentos de solidariedade, lembramos dos milhões de mortos por Covid-19. Quanta coisa este ano 2020 quer nos ensinar. O tempo e o mundo precisam de pausa, diz a letra de um canto. Talvez seja a hora para pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a nos falar? Essa foi e é a pergunta do ano. Certamente já tivemos também contato com um conto, que eu gosto de lembrar aqui, Momo e o Senhor do Tempo, cuja protagonista é uma criança órfã que faz perguntas sobre o tempo. A partir do encontro com a Hora, que se torna sua mestra, ela recebe o desafio de decifrar um enigma sobre a casa onde moram 3 irmãos. Estes mudam seguidamente de nome e localizam-se em diferentes compartimentos da casa. Estão interligados, pois um não vive sem o outro, mas nunca convivem. Coisa de virar a cabeça, diz a pequena, quando consegue resolver o enigma. Os 3 irmãos são o presente, o passado e o futuro. O que realmente existe é o momento presente. Mas agora mesmo esse momento já virou passado e abriu o futuro. Os 3 juntos governam o tempo e a sua casa é o mundo. E o diálogo entre a Hora e Momo continua. O tempo existe, isto é certo. Mas não se pode pegá-lo, segurá-lo também não. Será como uma espécie de perfume? Mas é uma coisa que está sempre passando e deve vir de algum lugar. Será que é como o vento? Não, já sei. Não existe uma definição única para o tempo. Cada pessoa descobre o que é o tempo e o que quer fazer com o tempo. A Hora explicou então para Momo que o tempo mora no coração das pessoas. É ele que percebe o tempo. Todo o tempo que não é percebido pelo coração é desperdiçado. Estamos no tempo natalino e os textos litúrgicos de hoje são tão lindos e tão harmônicos que não precisariam nenhuma palavra interpretativa a mais se não fosse o momento que vivemos nessa passagem de ano. Tempo marcado por perguntas mas muito mais interrogativas do que as que nos fazemos em outros anos. Encarar e assumir a realidade tal qual ela se apresenta é sinal de maturidade. Vivemos um tempo difícil. Não podemos escamotear a realidade. A realidade é superior à ideia e o tempo é maior que o espaço, diz nosso Papa Francisco. A realidade é e não pode ser ocultada com ideias negacionistas, porque essas apenas manipulam e distorcem a realidade. Aliás, profetisas e profetas, como mulheres e homens do seu tempo, têm a coragem do concreto e não compactuam com aparências ou conveniências. Mulheres e homens do Deus vivo e verdadeiro e não de qualquer ídolo. Nosso tempo pede a profecia. É preciso descobrir e seguir seus rastros em meio à escuridão. Nesse contexto, a palavra de Deus se torna o facho de luz que nos encoraja, abrindo caminhos de esperança para entrarmos com boas energias, forças positivas e a bênção de Deus no ano novo. Nesse dia 1º do ano, somos convidadas a voltar para a origem de tudo, onde encontramos a força do único bem e da bondade de Deus Criador, amigo da vida.
Deus contemplou toda a criação e viu que tudo era bom. Era muito bom. Aí encontramos a fonte de bênçãos que perpassam as Escrituras e muito mais a vida, a história de toda a humanidade. Compreendida e acolhida pelo povo de Deus, esta bênção é ritualizada, passada pelas gerações, como lembra a primeira leitura do livro dos Números. Essa bênção relaciona e integra a face de Deus, o seu rosto compassivo que nos dá a paz, e quem invoca o nome de Deus recebe e acolhe sua bênção e se torna um instrumento de paz, do bem, da vida para todas as criaturas. Essa bênção original foi ritmada num dos mais belos hinos no Salmo 66, um salmo universal que convida a terra inteira, todos os povos e todas as nações a receber a graça e a bênção de Deus e a deixar-se iluminar por sua face. Que seu caminho seja conhecido em toda a terra e a sua salvação por entre os povos. A terra inteira é convidada hoje a exultar de alegria, porque na sua providência Deus governa todo o universo e todos os povos com justiça e retidão. Ele guia as nações em toda a terra. Nada mais próprio para o nosso tempo do que receber essa certeza de fé de que estamos interligados em todo o universo, sendo recriados na fonte da bênção da vida pelo Deus da vida, o verdadeiro e único Senhor do tempo. Na segunda leitura, Gálatas capítulo 4, somos lembradas de que as coisas de Deus acontecem no tempo previsto, no Kairos e não no Cronos. O Filho de Deus encarnado assume toda a humanidade, por isso nascido de uma mulher, e sujeito à lei, assumindo também toda a realidade histórica daquele tempo. Por meio dele recebemos a graça da filiação divina, e ninguém deveria ser submetido a leis injustas. E Paulo conclui com uma das mais fortes expressões de fé trinitária. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, ó Pai. Como filhas e filhos amados, recebemos por graça a herança da vida. Quanta força interior recebemos deste mistério da graça de Deus para nós e para toda a humanidade. E quanto necessitamos dessa força em nosso tempo. E assim chegamos ao Evangelho, que mais uma vez nos apresenta a mulher Maria, da qual nasceu o Filho enviado de Deus, por isso chamada Mãe de Deus. A narrativa de Lucas lembra que Natal é cada dia. Convida-nos a entrar em duas cenas. A primeira, a acolhida dos pastores que vão às pressas até Belém, encontram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Lucas insiste. Deus se encarna na fragilidade de uma criança recém-nascida deitada numa manjedoura. Os pastores nos ensinam a voltar a Belém e acolher a surpresa de um Deus que rompe com a lógica dos poderosos e que se faz pequeno, sendo um sinal de contradição. Só quem se faz pequeno o compreende, e por isso os pastores partilham o que viram e ouviram a respeito do menino recém-nascido, e todos ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Entre as duas cenas está a atitude de Maria, que guardava todas essas coisas, todos esses fatos, e os meditava em seu coração. Atitude de quem compreendeu e acolheu o mistério, que é ainda maior que o tempo e o espaço. A segunda cena faz menção ao tempo da circuncisão, previsto para 8 dias após o nascimento. Nesse momento, o nome dado ao menino é Jesus. Jesus significa Deus salva. Na Anunciação, antes de ser concebido, o anjo Gabriel deu-lhe esse nome,
para expressar sua identidade e sua missão como libertador de toda a escravidão e opressão. Aqui estamos mais uma vez diante do mistério do encontro do divino e do humano. O nome não deriva do parentesco nem da escolha humana, mas é escolhido pelo anjo mensageiro de Deus mesmo antes da concepção da vida. Concluindo, podemos voltar ao princípio, desde onde a bênção e a paz do mundo são graça de Deus. Além de desejar intensamente essa graça para todo o universo no ano que inicia, assumimos também a responsabilidade e o compromisso de construir um mundo novo de paz. Maria é apresentada como aquela que gerou o príncipe da paz. Assim, a liturgia de hoje nos lembra, desde o primeiro dia do ano, que a paz anunciada pelos anjos em Belém na noite de Natal é possível. Entremos no novo ano envolvidos com a força do bem, com a bênção de Deus. A paz universal é possível quando, na justiça e na amizade social, tecemos novas relações de igualdade, de fraternidade e de sororidade. Voltando à conta inicial, Momo e o Senhor do Tempo, fica a pergunta: o que é o tempo para mim, para meu coração, deste novo ano de 2021? E como quero investir meu tempo, que é tempo de Deus? Que Maria, Mãe de Deus, com seu esposo José, nesse ano 2021 a ele dedicado, nos inspirem na caminhada. Oxalá a pausa das guerras num mundo dividido e fragmentado não sejam apenas de um dia. Continuemos a luta por um mundo sem armas nem violência, participando da realização do Reino de Deus, onde prevalece a paz e a justiça. Deus continua a espalhar sementes de bem com sua bênção para toda a humanidade. Portanto, caminhemos na esperança. Descubramos os percursos da esperança, abrindo trilhas de paz para 2021. Feliz e abençoado Ano Novo 2021.